Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Pandemia. Nós estamos aqui hoje, né, na semana aí do Natal, do Ano Novo, para bater mais um papo aqui com vocês. Esse nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, que são os cuidados com o final de ano, os cuidados aí que a gente deve ter, né? A pandemia não acabou, é muito importante que a gente fale isso. E enquanto o país ruma aí tragicamente para os mais de 200 mil mortos pela Covid-19, sem que tenhamos ainda certeza de quando teremos uma vacina para chamar de nossa, muita gente se prepara aí para as tradicionais festas de fim de ano, mas o que temos a comemorar mesmo? Como podemos fazer isso em segurança, protegendo nós próprios e aqueles que mais amamos? Como chegamos até aqui, no ano mais turbulento das nossas vidas? E o que esperar de 2021 enquanto a vacina não vem? A 30ª live do Papo de Pandemia traz três super especialistas que vão ajudar a responder algumas das principais questões sobre temas tão importantes. Bom, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, nos honrarem com a sua participação na live de hoje. Quero apresentar aqui o Dr. Carlos Machado de Freitas, ele que é pesquisador da Fiocruz, é doutor em saúde pública e é coordenador do Observatório Fiocruz Covid-19. Muito obrigada, doutor Carlos, de estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço, Rosane. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, conversar, dialogar e responder perguntas e também trazer questões. Bom, eu que agradeço muito. E aqui nosso querido Jorge Jaber, doutor Jorge Jaber, ele que já esteve com a gente em outras ocasiões aí, já tivemos alguns artigos dele assinados também no nosso site, já fizemos um encontro também com o doutor Jaber algum tempo atrás. Muito obrigada, doutor Jorge Jaber, médico psiquiatra, professor da PUC-Rio e especialista pela Universidade de Harvard, um dos maiores autoridades aí no tema dependência química hoje no Brasil. Muito obrigada, doutor Jorge. Olha, um prazer estar com vocês. Boa noite. Quero colaborar, vai ser uma alegria aprender e dividir com vocês. Após, então, essa introdução, eu queria começar falando aqui com vocês, antes de chamar aqui cada um dos nossos convidados para falarem aqui um pouquinho, né? Desde o início de dezembro, né? Final de abril, de novembro, início de dezembro, especialistas já vêm alertando para os riscos das festas de fim de ano diante do aumento de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. A Fiocruz chegou a divulgar uma cartilha com orientações e recomendações para quem for celebrar em família, né, dentro de casa. Inclusive, grandes festas como o Réveillon na Praia de Copacabana foi suspenso em função desse aumento no número de casos, né? E para evitar aglomerações, gerando aí a maior disseminação do coronavírus em meio a hospitais lotados, muitas festas, como eu disse, foram canceladas e outras estão sendo aí clandestinamente programadas e a gente tem muito medo do que tudo isso pode causar. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto também em saúde mental, com o aumento de casos de ansiedade, de depressão, de estresse durante essa longa quarentena, né? O luto vivido por muitas famílias brasileiras e a dezembrite, né, uma reação típica dessa época do ano, também vão estar em pauta aqui nesse nosso encontro de hoje. Outro destaque são as doenças cardiovasculares, as que mais matam no Brasil e que continuam assustando, além de serem importantes fatores de risco para a Covid-19, né? Casos de infarto, AVC, arritmias cardíacas e a chamada síndrome do coração partido também costumam aumentar nessa época do ano. Então, o nosso papo de pandemia vai começar agora, então, nosso rodízio aqui de perguntas para os nossos entrevistados. Doutor Jorge, o brasileiro, que é um povo tão afetivo, a gente já passou tão dura desse isolamento, né, tanto que nos afastar de tantas pessoas. Como é que a gente chega, como é que ficam os sentimentos, as emoções de passar aí um Natal e um Ano Novo sem poder abraçar, beijar, estar mais próximo de quem a gente mais ama? Como o doutor Carlos falou, é um presente que a gente vai dar a quem a gente ama, cuidando da nossa saúde. Mas como é que ficam as emoções, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Foi um ano difícil, né? Difícil para algumas pessoas que já sofriam de ansiedade, depressão ou outros tipos de transtornos e passaram a ficar mais acelerados ou mais tristes, mais deprimidos. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que a gente vai passar esse ano, esse Natal e esse Ano Novo, doutor?
Bem, a medicina, né, ela leva em consideração que, em primeiro lugar, nós devemos dar prioridade às questões orgânicas, aos problemas orgânicos. Nesse sentido, a psiquiatria respeita a clínica médica em primeiro lugar. A clínica é soberana, a clínica tem mais importância. Então, manter a vida das pessoas é mais importante do que amenizar sofrimentos. Em primeiro lugar, todos nós passaremos por momentos difíceis, com sofrimento na nossa vida. Mas, nesse momento, o que é muito importante é chamar a atenção de que nós funcionamos com um cérebro. E esse cérebro, ele cria dentro dele um pensamento, uma mente, uma alma. E, em primeiro lugar, temos que preservar o cérebro, portanto, preservar a saúde do indivíduo. E, normalmente, a medicina tem cerca de 2.500 anos. Então, normalmente, ela já tem acumulado um conhecimento bastante profundo, bastante seguramente aplicável. E um desses conhecimentos diz respeito à palavra cautela. Então, este é um momento de nós olharmos essa palavra e o que ela significa. Cautela. Nós estamos diante de algo que pode dizimar uma população e, para que isto não aconteça, é preciso seguir esses cuidados que foram muito bem lembrados agora pelo Dr. Carlos. Nós precisamos ter cuidados, e cuidado é cautela. Por outro lado, ele também, antes estava falando, não chegou a abordar agora, e os ouvintes estão pedindo muito, nós temos que ter esperança. E a esperança é a vacina. Então, este final de ano é cautela e esperança. Certo, doutor. Olha, gente, eu acabei aqui, já comecei logo a perguntar para o doutor Jorge, eu queria só falar um pouquinho sobre o doutor Jorge. O doutor Jorge, gente, ele é queridíssimo, é psiquiatra, ele é formado em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, ele tem MBA em medicina pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em dependência química pela Universidade de Harvard. Ele atua como professor da PUC-Rio e é diretor técnico da Clínica Jorge Jaber, no Rio de Janeiro, especializado em tratamento de dependentes químicos. Ele detém o título aí de grande benfeitor da Academia Nacional de Medicina e participa de importantes instituições de psiquiatria no mundo inteiro, como membro, fundador ou associado de diversas instituições aí. A gente sabe que, infelizmente, muitas famílias aí estão mais tristes nesse fim de ano porque perderam algum parente ou amigo ou família, né, pessoa próxima para a Covid-19 ou estão com pacientes internados. Enfim, como lidar com esse luto aí, doutor, nesse primeiro Natal da pandemia, quem sofreu aí com essas perdas? Nós temos muita experiência com isso. A humanidade tem muita experiência. Nós, por exemplo, tenho trazido o relato a respeito da Segunda Guerra Mundial, quando Londres foi sistematicamente bombardeada e as pessoas tinham que sair para trabalhar em condições adversas de uma guerra, né? E tocava a sirene, elas tinham que se proteger em abrigos subterrâneos. Então, tinham que correr para os abrigos subterrâneos, acabava o bombardeio, tinham que continuar a sua vida normal, trabalhando de alguma forma naquilo que era possível. Então, na verdade, o final do ano geralmente traz a ausência de alguém. O final do ano sempre tem alguém que vai faltar. Nas festas de Natal, nas grandes, na maioria das famílias, naquelas que já têm uma idade a mais, como é o meu caso, sempre falta alguém. Alguém que estaria ali, sempre tem alguém que a gente se lembra. E tem um detalhe, hein? Nas festas, há uma tentativa de se afogar essas ausências, até mesmo abusando do consumo de bebida alcoólica. É um momento para nós nos reinventarmos. É um momento para nós pensarmos em que é preciso tomar cuidado. Esse sofrimento que você chama a atenção, ele pode ser o sofrimento... Olha que coisa dura que eu vou falar. De quem estaria dentro das torres gêmeas ou de quem está na rua. Por enquanto, todos nós que estamos aqui conversando, nós ainda estamos
fora das torres gêmeas. Nós não estamos caindo com as torres gêmeas. Nesse momento, nós não estamos doentes. Então, se nós sustentarmos esse cuidado, nós poderemos ter esperança de um 2021 com vacinas, no plural, que, se Deus quiser, funcionarão e nós teremos, então, a esperança de um mundo melhor. É isso que eu penso. Então, exercitar aí a resiliência, né, doutor? Exercitar a aceitação. Nós estamos diante de um momento trágico na humanidade, mas ele é superável. A ciência conseguiu avançar bastante. Olha que maravilha que nós temos em menos de um ano já com uma vacina na porta de casa. Essa vacina pode ter algum problema? Não entrem nessa historinha, pelo amor de Deus, de achar que a vacina é uma porcaria, que a vacina vai ter isso, vai ter aquilo. A vida, como dizia Vinícius de Moraes, o amanhã não quer ver ninguém bem. O amanhã vai acabar com a vida de alguém. Nós temos aqui que tentar nos manter vivos, seguindo cautela, o afastamento, pensando nas pessoas que nós amamos com bastante afeto, mas distantes, e com a esperança de que a vacina chegue e de que todo brasileiro, vamos ver se muda um pouquinho esse cenário, não é? E alguém, não vou tocar nesse tema, não, vou fugir dele, mas que é bom senso e que todo brasileiro possa receber uma vacina. Agora, voltando aqui a falar com o doutor Jorge. Doutor Jorge, a gente tem aqui alguns relatos de pessoas, inclusive, falando para a gente sobre ansiedade e depressão, principalmente, que são os sintomas assim, que as pessoas mais têm relatado com relação à saúde mental, emocional nessa época do ano. A gente está aqui, a jornalista Dresa Feijó está perguntando para o senhor que ela anda tendo pesadelos com UTI, coisas assustadoras, anda fazendo exercícios de respiração, tentando meditar, mas isso vem sendo recorrente. Se tem alguma dica, ela se preocupa com as questões de ansiedade e depressão. Temos aqui também a Patrícia Leonora comentando que a filha dela anda tendo crise de ansiedade, sente o rosto, o pescoço muito quente e palpitações. Enfim, quando a gente fala que vai ter que ficar mais tempo confinado, mais tempo e talvez distante das pessoas, só de pensar, algumas pessoas já começam a ficar mais aflitas, né? E os adolescentes também, está difícil segurar adolescente em casa. Doutor Jorge, o que fazer nesses casos? Você tem alguma dica? Inclusive, temos uma pergunta também aqui do jornalista. Só complementando, doutor, uma outra pergunta aqui relacionada a esse tema também, do nosso querido amigo Maurício Menezes, que é jornalista também. Ele tinha perguntado aqui o seguinte para o senhor: as pessoas que estão em isolamento devem se prevenir como da depressão? Enfim, só trazendo a pergunta aqui do nosso querido Maurício Menezes, lá da Rádio Tupi. O que o senhor pode falar, então, sobre isso? Desses casos aí recorrentes aí de sintomas de depressão, de ansiedade, como é que as pessoas podem fazer? Alguma dica, doutor? Olha, a depressão é uma doença, a ansiedade também é uma doença. E elas devem ser levadas muito a sério quando elas interferem no nosso funcionamento diário. Mas, se nós lembrarmos, todos vocês são bem mais jovens do que eu, mas eu me lembro que na minha adolescência, na minha juventude, e vejo com jovens que eu trato, que tem uma fossa, uma dor de cotovelo, um sofrimento, não é? Tem uma companheira, uma conectada aqui, que também falou sobre a tristeza do final do ano. Então, são as frustrações. Quem nessa vida... Quem passou por essa vida e não sofreu pode ser mais, pode ser menos do que eu, dizia o poetinha, né? Então, nós todos temos sofrimento. Nem sempre esse sofrimento é uma doença que precisa de um psiquiatra. Mas eu quero lembrar que nós temos um recurso extraordinário, inclusive para o adolescente. Veja que há algum tempo atrás, até agora, recentemente, se dizia que ficar o adolescente, o jovem, muito tempo na internet era um problemão.
agora pode ser uma solução. Inclusive, nós usamos um termo muito interessante quando uma notícia, quando uma informação, ela se desparrama, ela segue um caminho amplo pela internet, nós dizemos que viralizou. Olha, viralizou a viralização boa, não é? Que nós temos como conversar nesse Natal, nós temos como nos entender com as pessoas, não estaremos tão distantes, porque teremos a internet, inclusive um programa tão agradável como esse, que eu acho que já está no meu horário. Vou dar um beijo para todo mundo e desejar um Feliz Natal. Um beijo, galera. O senhor já vai, doutor? Não. Eu estou achando que já está na hora, então... Não, tá tranquilo. Estou me despedindo in advance. Adiantado. Tá certo. Olha só, temos aqui, inclusive, mais duas pessoas que falaram um pouquinho sobre isso. Uma é a Joyce, também jornalista, né, querida, a jornalista Joyce Hippert, dentro de casa há quase 9 meses, inventando o possível para fugir do estresse, como ultrapassar esta época natalina que tanto mexe com nossas emoções, sem os festejos, encontros e abraços, e manter a depressão ao largo. E também falou aqui sobre o mesmo assunto a Jaqueline Pimentel, também jornalista querida. Eu queria saber se o doutor Jorge Jaber acha que é normal as pessoas estarem se sentindo tão mais perdidas, tendo a sensação de vazio de sentido na vida, porque os projetos este ano foram pelo ralo. Eu estou vendo isso em muita gente, eu cheguei a me sentir assim também. Ela está aqui relatando isso. O senhor falou do sentimento de fossa. Fossa era uma expressão que a gente usava, né, doutor, lá atrás. E hoje as pessoas têm baixa resistência à fossa, né, à frustração, à tristeza. Doutor, você quer comentar mais alguma coisa aí sobre esses comentários das duas queridas colegas aqui? Esse sentimento de vazio, de perdido? Olha, olha só, eu fui treinado nos Estados Unidos a fazer atendimento por telefone, não é? Pessoas que tinham urgência em usar uma droga pesada e que me procuravam por telefone, você ficava no plantão. E em cerca de 20 minutos, você conversando com uma pessoa que está passando por um quadro de grande ansiedade, há uma razoável recuperação desse quadro. Então, eu sugiro a nossa conectada que pegue aí meu telefone, porque eu vou ficar no Natal sozinho aqui. Então, vamos falar 20 minutos, que ela melhora, eu melhoro também. Tá certo, doutor Jorge. A internet é a solução, né? É uma dica para... Olha, quebra um galho. É verdade. Quebra um galho, sim, com certeza. O importante é não se expor ao vírus, tomar o máximo de cuidado e vem aí a vacina, nós vamos ter condições de melhorar. Ano que vem estaremos aqui, se Deus quiser, convidados outra vez no seu programa e vamos dizer, puxa vida, como melhoramos, graças a Deus deu certo. A Patrícia está aqui elogiando o doutor Jorge, tem um ótimo astral. Aí a Joyce falou aqui, olha, doutor Jorge, manda o telefone para conectar daqui, doutor. Enfim, a Jéssica está comentando aqui, vocês são incríveis, parabéns pelas informações, espero que as pessoas busquem dados relevantes. Agora, doutor Jorge, eu queria perguntar aqui para o senhor o seguinte, a gente sabe que no final de ano, durante o verão, há uma tendência maior ao consumo de bebidas alcoólicas, né? Inclusive, o senhor é fundador aí do bloco Alegria Sem Ressaca, que sai sempre no Carnaval, conscientizando sobre o uso, né, de bebidas alcoólicas, o abuso, né, de bebidas alcoólicas. O que o senhor pode recomendar sobre isso nesse final de ano? Todo mundo fala assim, né? Você até comentou que vai se lembrar de alguém que perdeu, aí vai exagerar um pouco na bebida para tentar esquecer, ou enfim. O que o senhor pode recomendar aí para as pessoas que pensam em enfiar o pé na jaca nesse final de ano aí, bebendo muito, ou nesse verão? Olha, eu, pegando um pouco a carona do professor Carlos Freitas, eu preciso lembrar que
está havendo um certo patrulhamento em relação a bares, festas, lojas, shoppings, né? Mas ninguém lembrou ainda como é que está sendo feita a venda de substâncias ilícitas e o consumo. Porque o consumo de substâncias ilícitas frequentemente é feito por aspiração. E essas substâncias que são aspiradas e são fumadas, inclusive passando de mão em mão, elas não têm o menor cuidado, não sofrem o menor cuidado aséptico. Então, os usuários de substâncias químicas, que ninguém lembra disso, É verdade. continuam usando em grande quantidade, em ambientes, e o ambiente que eles frequentam para comprar é um ambiente empobrecido, onde o Estado não cumpre o seu papel. Então, é uma população que está fortemente sujeita. Eu não vou, véspera de Natal, puxar esse assunto. O pessoal falou que eu tenho bom astral. Eu vou acabar levando todo mundo para a depressão. Então, eu vou fugir desse tema dizendo o seguinte: cuidado, pessoal, cuidado. Tem muita gente cheirando cocaína. Tem muita gente que bebe, vai ali dar um tequinho. E dá um tequinho, um pozinho, que quem botou a mão não usou álcool. E vai direto pelo nariz para a árvore respiratória. Então, é um momento de ter muito cuidado. Eu vou citar aqui o grande compositor, Chico Buarque, né? Num período histórico, ele sugeria que a gente vai bebendo, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. O Chico Buarque é maravilhoso, ele estava enganado. Não era hora de tomar cachaça, era hora de você ficar abstêmio, porque era perigoso. Tomar cachaça, ficar de bobeira na esquina era perigoso. Agora é mais perigoso ainda. É um momento em que nós temos que nos reinventar. Nós precisamos nos reinventar. Nós não devemos ficar de bobeira na esquina. Nós precisamos ficar em casa e nos cuidar. Fui careta dessa agora, me desculpe, mas é isso aí que eu tenho para dizer. Doutor, ainda tem as pessoas que abusam dos remedinhos, né? Misturam remédio também, é um perigo também, né? As receitas foram estendidas nesse período da pandemia de remédios controlados. Tem pessoa aí abusando também de medicamento. Remédio é uma coisa para ser usada com cuidado, principalmente psicotrópico. Remédio não é calmante, remédio psiquiátrico não é para ser usado em grande quantidade. E, geralmente, hoje em dia, se usa de maneira bem parcimoniosa. Não é necessário grande quantidade de medicação. Hoje em dia, a psiquiatria moderna ela utiliza muito mais a psicoterapia, os tratamentos psicológicos, a psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, que tem um sucesso muito grande. O remédio é uma engrenagemzinha. Não é a principal parte do tratamento. A principal parte do tratamento é psicossocial. O remédio ajuda a estabilizar e o tratamento psicossocial é que leva o indivíduo a melhorar na vida. Então, remédio muito devagar, não tem nada que ficar tomando grande quantidade de remédio, principalmente não misturar. Certo. Agora, o nosso amigo Kleiber, aqui, ó, acompanha, você está perguntando, pergunta boa para o encerramento da participação do Dr. Jorge Jáber. O Bloco Alegria Sem Ressaca vai desfilar em 2021 de máscara, doutor? Ou vai ter carnaval? Estou falando que vai ter o carnaval, mas já estou planejando blocos clandestinos. Como é que vai ser o Alegria Sem Ressaca? Não. Indoor. Nós vamos fazer dentro do hospital, então todo mundo de máscara, todo mundo cuidado. E vamos fazer uma alegria com cuidado, mas basicamente dentro do hospital, que é um hospital escola, né, da pós-graduação em psiquiatria da PUC, nós fazemos, todos os profissionais têm todo o cuidado, equipamento de proteção individual, tem todo o cuidado. Então, paciente, nós não tivemos nenhum que tivesse desenvolvido a doença enquanto internado, mas os profissionais, 1/3 dos profissionais do hospital, incluindo médicos, funcionários, tiveram a doença. Então, eu
alerto, mais uma vez, que é a cautela. Evitar contato, usar equipamento, usar máscara, ter distanciamento, ter as regras de cuidado pessoal para não se expor, principalmente, nesse caso, usando a máscara e mantendo um distanciamento. 4 metros de distância é praticamente impossível. Ao ar livre é praticamente impossível adquirir a doença. Tem que usando máscara, claro. Então, esses cuidados que o professor Carlos Freitas chamou a atenção são os mais importantes. E com a vacina chegando, se Deus quiser, nós vamos melhorar. E vamos ter vários carnavais, se Deus quiser, para podermos confraternizar aí. Gosto muito. Ficar sem meu sambinha é muito difícil, doutor, é muito difícil. Agora, doutor Jorge Jaber, eu gostaria de saber aqui se o senhor quer complementar alguma coisa, alguma fala aqui para a gente poder encerrar o nosso debate de hoje, que está maravilhoso, mas a gente está muito estourado no nosso tempo já, e eu queria saber o que o senhor gostaria de complementar aqui. Aliás, só tem uma torcida aqui, né? Só está com uma torcida organizada aqui nesse chat, né? Acho que o senhor contratou aqui um monte de gente aqui, ó. Tem uma torcida aqui falando do doutor Jorge. Olha, tem aqui, doutores, perfeito, doutor Jorge. Doutor Jorge, um ser humano maravilhoso, nosso mestre do curso, sempre de bem com a vida, nos alegrando. Aqui, bom, enfim, tem várias pessoas aqui que fizeram comentários aqui para o doutor Jorge. E aí eu queria saber do senhor como é que a gente poderia encerrar aqui hoje essa nossa live, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da nossa saúde mental e emocional. A gente chega ao final desse 2021 mais resilientes aí. A gente tem uma pergunta aqui do nosso jornalista querido também, Rogério Marques. O que vocês, que aí eu acho que é uma pergunta para todos vocês, para a gente até encerrar um pouco aqui, o que esperar de 2021, né? Queria que o doutor Jorge começasse a falar aí sobre isso, para a gente encerrar a nossa série aqui. Bom, se eu conseguir estender esse momento final para 2021, vai ser ótimo. Você é alegríssima, tocando o programa muito bem, professora Rica dando uma aula extraordinária, aprendi bastante. Lembrei de alguns detalhes da perda muscular que eu tinha esquecido. E o professor Carlos Freitas nos esclarecendo muito com um assunto muito importante, que é a questão da saúde pública. Não é? É muito importante, a Fiocruz é um polo importantíssimo mundial de produção de saúde. Então, só quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e desejar uma boa noite, um Feliz Natal. Obrigada, doutor.